Olá, amigos da Bíblia, tudo bem com vocês? Vamos dar início no vídeo 86, Leis e Indenizações, referentes às indenizações. Vamos lá então. Se dois homens brigarem e um deles ferir o outro com uma pedra ou com o punho, com a mão, e o outro não morrer, mas cair de cama, está escrito em Êxodo 21:18, aquele que o feriu será absolvido. Se o outro se levantar e caminhar com o auxílio de uma bengala, ou seja, ficou ali com um problema físico, todavia perdeu e responsabilizar-se pela sua completa recuperação. Então teve uma cabeça lá e um acertou o outro com uma pedra, com um pau, até mesmo com a mão, e ele ficar debilitado, se for só uma briga, tudo bem. Será absolvido. Se ficou aquela briga ali, não deu nada, só arranhou, machucou, tudo bem, vai ser absolvido. Mas se o outro levantar e caminhar com o auxílio de uma bengala, ou seja, ele ficar debilitado, aquele que o feriu deverá indenizar, e responsabilizar-se pela sua completa recuperação, até que ele melhore. Êxodo 21:19. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo porém nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Êxodo 21:20. Então, estão ali dois homens brigando e acabaram por causa daquela briga, ferindo uma mulher grávida e ocorreu algum dano. Então o marido poderá exigir uma indenização daqueles que estavam brigando. Êxodo 21:20. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Êxodo 21:23-25. Então, quer dizer, estão brigando lá e no meio da briga, aquele empurra, acaba acertando uma pessoa e ela vir também a se ferir, será pagado. Ela morreu? Morre. Se for, quebrou machucou o olho por olho. Então, se houver dano grave, vai ser pago. Então, olho por olho, dente por dente, mão por mão e assim sucessivamente, Era a lei daquele tempo. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Êxodo 22:1. Então roubou e foi pego, matou, vendeu, terá que restituir 5 vezes se for boi e 4 vezes pela ovelha. Se o ladrão for pego arrombando, for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Êxodo 22:2. Mas se isso acontecer depois de nascer do sol, será culpado de homicídio. Por quê? Porque enxergou. Um ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Então, quer dizer, foi à noite, não dava para ver, matou, não será culpado. Mas se for de dia que viu, o ladrão não pode morrer, mas pode restituir o que roubou. Se não tiver nada, será vendido como escravo para pagar o roubo. Êxodo 22:3. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Êxodo 22:4. Se um fogo se espalhar e alcançar o espinheiro e queimar os feixes colhidos ou o trigo plantado até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. A pessoa pôs fogo e alcançou lá um feixe, alguma coisa plantada, um trigo, ele terá que restituir o prejuízo. Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados e estes forem roubados da casa desse, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-los em dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante o juiz para que se determine se ele não lançou mão dos bens do outro. Então, é o que está falando. A pessoa servia até como banco, Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados e esses forem roubados da casa destes,
Então eu entreguei para alguém para guardar para mim alguma coisa e lá a casa da pessoa foi roubado, né? Se for pego o ladrão, ele restitui em dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa deverá permanecer junto ao juiz para que se determine se ele lançou mão ou não dos bens do outro. Está escrito em Êxodo 22, 7 e 8. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser isso me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem o juiz declarar culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Êxodo 22, 9. Se alguém der ao seu próximo seu jumento ou boi ou ovelha, qualquer outro animal, para ser guardado, e o animal morrer, for ferido ou for levado, sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida prestando-se um juramento diante do Senhor de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Então eu coloquei um boi na casa de uma outra pessoa para que a pessoa guardasse e aconteceu alguma coisa, ou morreu o animal, ou ele foi roubado e não acha quem foi, então o dono do lugar que estava guardado o animal deverá jurar perante o Senhor que não fez nada, que foi realmente um acidente, um roubo, e aí não se tem exigência nenhuma. Está escrito em Êxodo 22, 10 e 11. Mas se o animal tiver sido roubado do seu próximo, este terá que fazer restituição ao dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, ele trará como prova o que restou dele, não terá que fazer restituição. Êxodo 22, 12 e 13. Vocês estão percebendo? São leis que vão sendo montadas, começou a ser escritas, na medida que ia aparecendo, iam ser escritas, que era para quê? Para fazer com que a sociedade se organizasse e houvesse justiça, né? Isso é muito importante, é a base, né, do direito aqui, o que está sendo feito, e isso aconteceu há 3, 4 mil anos atrás, né? Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este for ferido ou morrer na ausência do dono, terá que fazer a restituição. Mas se o dono estiver presente, o que tomou emprestado não terá que restituí-lo. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. Êxodo 22, 14 e 15. Então estamos falando das leis de restituição, né? Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí para ajudar a divulgar. E se você quiser continuar lendo a Bíblia nesse formato, se inscreva no canal Amigos da Bíblia. Tudo de bom, grande abraço, Deus que abençoe a sua vida.